Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem em mãos um material que é, no mínimo peculiar. Bastante peculiar, eu diria. É uma análise interna, sabe? Quase um desabafo rancoroso de dentro da corporação Pentax. Exato. E o alvo de toda essa frustração é um grupo específico que eles enfrentam, os Uktena. Uhum. Então a nossa missão aqui é usar esse documento para entender não quem os Uktena são de fato, mas por que eles são vistos como essa ameaça tão irritante e enigmática pela ótica do seu maior inimigo. Vamos mergulhar na mente de quem os odeia para ver o que a gente encontra. E é essa perspectiva que torna a fonte tão valiosa. Ela é completamente, enviesada. O que nos diz mais sobre as neuroses e os pontos cegos da Pentax do que sobre os Uktena em si. Sim, É um estudo que caso fascinante sobre como o medo do desconhecido molda a percepção de um adversário. A Pentax olha para os Uktena e não vê um inimigo que dá para medir em força ou poder de fogo. não. Eles veem uma quebra na lógica do universo deles. E, bom, isso os apavora. Exato, uma quebra na lógica, gostei disso. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira coisa que salta aos olhos é o tom. Não tem respeito tático, é só desprezo puro. Nenhum. Os Uktena são chamados de combatentes vis e sujos. A fonte faz questão de dizer que eles são piores que outros grupos com fama de brutos, tipo os roedores de ossos. E a metáfora que eles usam para descrever essa tática é incrivelmente gráfica e reveladora. Diz que eles passam merda no espinho antes que ele atinja a pele. É muito pesado. Isso vai muito além de uma simples luta, sabe? A intenção não é só neutralizar, é garantir que a ferida infeccione, que cause uma dor lenta, purulenta. Sim, que apodreça. Isso. Revela uma mentalidade de guerra total, onde o objetivo é a aniquilação dolorosa, não a vitória, digamos, honrada. Isso estabelece o tom de uma forma brutal. E a fonte dessa raiva toda fica clara logo em seguida. O que realmente tira a Pentax do sério é a principal habilidade dos Uktena. O pulo do gato deles. Exato. Subjugar bunnies e usá-los como armas. Para quem precisa de um lembrete, bunnies são espíritos de pura corrupção, a matéria-prima da Pentax. Eles estão basicamente pegando as balas do inimigo e atirando de volta. O que é fascinante aqui é a admissão de uma falha estratégica da parte deles. A fonte reconhece que, no passado, essa prática de usar, armas proibidas, era mal vista dentro da própria nação Garou. Era um tabu. Totalmente. Os Uktena eram os pares, os que mexiam com o que não deviam. Mas a fonte lamenta que o desespero da guerra, mudou o jogo. O que era um tabu virou uma especialidade cobiçada. E eles admitem com os dentes cerrados que os Uktena são os mais capazes nisso. Dá pra sentir a raiva e o respeito relutante no texto, sabe? Eles odeiam o método, mas não podem negar a eficácia. É como um exército convencional enfrentando uma guerrilha que usa suas próprias minas terrestres contra ele. É humilhante. Totalmente. E essa humilhação nos leva ao cerne do problema da Pentax. O tal paradoxo que a mente corporativa dele simplesmente não consegue processar. Aqui a coisa fica boa. Sim, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O narrador se desespera. Como é que os Uktena usam os poderes que o Army nos deu, as forças da corrupção, a energia que a Pentax serve e de alguma forma saem limpinhos do outro lado? A conta não fecha para eles. Não fecha. Para eles, tocar na corrupção é um pacto, tem um preço. Onde é que está o recibo dos Uktena? É um caso clássico de projeção psicológica. A visão de mundo da Pentax é transacional. Você serve ao Worm, você recebe poder e, em troca, você se corrompe. Sua alma, seu corpo, tudo apodrece como parte do acordo. É um contrato. Entendi. Por isso o narrador fica obcecado em procurar os sinais físicos disso nos Uktena. Ele pergunta, onde estão os parasitas se contorcendo em seus estômagos? A ausência desses sinais é uma afronta à realidade deles. E a tentativa de explicar isso é quase cômica de tão desesperada.
Ele cria uma imagem bizarra, diz que é como se os Uktena fossem digeridos e expelidos pelo Worm corruptor e depois recebessem um polimento. É uma ginástica mental. Uma baita ginástica para tentar fazer o impossível caber na caixinha de regras dele. Se o resultado não se encaixa na fórmula, a única conclusão que ele consegue tirar é que a fórmula está sendo usada de um jeito que ele não entende. E essa é a conclusão a que ele chega, a única que o conforta, de certa forma. Eles devem ser verdadeiras ferramentas do Worm, mas não sabem disso. Ah, claro. É a única forma de preservar a própria sanidade e a lógica do seu universo. Ele não pode aceitar que alguém possa ser mestre desse poder sem ser um escravo dele. Porque se os Uktena podem manejar o fogo sem se queimar... Isso quer dizer que eles sabem algo que a Pentex não sabe? Exatamente. Que eles têm um conhecimento sobre a natureza da corrupção que a própria Pentex, a maior serva da corrupção, não possui. Isso os torna fundamentalmente imprevisíveis. Uma corporação como a Pentex opera com base em contratos, subornos e hierarquias claras. Os Uktena não jogam esse jogo. Eles são uma anomalia. Uma anomalia que quebra as regras do mercado. Isso, para uma corporação, é a maior ameaça de todas. E essa anomalia se reflete na personalidade que a fonte atribui a eles. A tal da arrogância elevada. Eles não se definem por uma única função, né? É verdade. A fonte reclama que eles se veem como tudo ao mesmo tempo. A mente, o espírito, o maior guerreiro, o maior erudito, o maior diplomata da nação Garou. Mas assim, será que isso é arrogância mesmo? Ou é só complexidade? Ou é a fonte tentando rotular uma complexidade que a incomoda? Uma organização como a Pentex adora especialistas em caixinhas. Um guerreiro é um guerreiro, um cientista é um cientista. Alguém que é os dois e ainda por cima um político. Como você define um alvo desses? Não define. E essa recusa em se encaixar num arquétipo simples é o que, segundo o narrador, irrita as outras tribos. E, claro, a própria Pentex. E essa complexidade toda vem direto da estratégia de sobrevivência deles. Sim, que a fonte descreve com um desprezo que dá para sentir. Ele aponta a necessidade obstinada de sobreviver, que os levou a se miscigenar com tudo e todos, perdendo a suposta pureza da tribo. Ele joga isso no mesmo balaio de outros grupos que ele considera impuros, como os roedores de ossos ou os andarilhos do asfalto. Para a mentalidade da Pentex, pureza é força, mistura é fraqueza, é diluição. Só que, na prática, é o oposto. Totalmente o oposto. Essa adaptabilidade, essa capacidade de absorver conhecimento e linhagens de todos os cantos, é a fonte do poder prático deles. O erudito que existe neles conhece os segredos do mundo espiritual. O guerreiro tem a força para agir. E o diplomata tem a influência para transformar esse poder em capital político. E o narrador descreve as consequências disso de uma forma muito clara. Habilidades que parecem quase mágicas. Banir totens com um gesto, sentir relíquias de poder a quilômetros. Mas o mais importante é o controle que eles exercem. O controle sobre o acesso. Exato. O controle sobre o acesso ao conhecimento e ao poder espiritual. A analogia que a fonte usa é perfeita para a mentalidade deles. Os Uktena agem como um chefe da máfia. Eles se tornam os intermediários indispensáveis. O gatekeeper. Exatamente. Eles controlam o fluxo de informações e recursos espirituais. Precisa de um espírito poderoso? Fale comigo. Quer uma relíquia segura? Eu tenho o fornecedor. Eles criam um monopólio sobre o oculto. Essa necessidade de dominar conhecimento oculto e aplicar de forma estratégica é uma habilidade poderosa. Exige um nível de dedicação, de inteligência, que vai além do combate. É quase como um jogador de RPG de alto nível, sabe? Que precisa dominar as regras, a história, a matemática, a interpretação, tudo ao mesmo tempo para vencer. É uma boa analogia. E sabe, quem se dedica a universos complexos como os de RPG, geralmente é uma galera mais criativa, inteligente, muito envolvida com leitura e resolução de problemas. E esse perfil de dedicação, de mergulhar fundo num sistema para dominá-lo, combina muito com a preparação necessária para grandes desafios da vida real, como concursos e provas. É uma ótima conexão. A mesma disciplina mental vale para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB.
residência médica. São todos, no fundo, jogos com regras complexas que exigem estratégia. Se essa é a sua realidade, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação e estratégia, a forma como a fonte da Pentex sugere lidar com os Uktena é a prova final de que eles não têm como enfrentá-los diretamente. A estratégia proposta é tudo menos um confronto de igual para igual. É uma tática de bastidores, insidiosa e, acima de tudo, paciente. Completamente. O narrador é explícito, lutar em campo aberto é inútil, eles não vão aparecer. Armar uma emboscada numa fábrica ou num laboratório também não funciona, porque eles não atacam esses alvos diretamente. Não é o jogo deles. Não é. A única forma, segundo ele, é envenená-los lenta e insidiosamente. É uma guerra de atrito, não de conquista. E a tática em si é de uma sutileza maligna, porque ela explora justamente a maior força dos Uktena. Eles são mestres em encontrar e lidar com o sobrenatural, certo? Certo. Então a Pentex planeja criar a isca perfeita. Bunnies disfarçados de espíritos neutros, relíquias que parecem artefatos inofensivos, mas que são baterias de corrupção pura. Eles plantam essas bombas relógio espirituais e esperam. Esperam que a curiosidade e o dever dos Uktena façam o resto. É um ataque ao sistema imunológico espiritual deles. O plano é que, ao pegar um desses itens, ao tentar purificar ou estudar, o Uktena seja murchado por dentro. É uma doença da alma. Sim, não é uma ferida física. E a fonte ainda detalha que os alvos mais fáceis são os mais jovens e os mais velhos. Imagino que os jovens, por excesso de confiança, talvez, e os mais velhos por já terem o vigor espiritual mais desgastado. É uma estratégia terrivelmente pessoal e cruel. É como envenenar o poço de uma vila. E a fonte nos dá um exemplo prático, brilhante para ilustrar por que essa abordagem indireta é a única opção que eles têm. É esse tipo de análise que vai além do óbvio que a gente busca fazer aqui. Se essa forma de aprofundar as coisas te interessa, já sabe, né? Deixa a curtida e se inscreve para a gente continuar mergulhando fundo nesses temas. O cenário que o narrador descreve é o seguinte. Uma subsidiária da Pentex, a Andron, tem um oleoduto que está funcionando perfeitamente, poluindo um lago, matando a terra ao redor. Monstros começam a aparecer na água. Para Pentex, missão cumprida. Exato. Mas aí, do nada, o cenário começa a se reverter. O lago fica limpo. As árvores voltam a crescer. A vida retorna. E o mais frustrante para Pentex. O oleoduto continua intacto. Intacto. Nenhum sabotador foi pego, nenhuma bomba explodiu. O óleo continua fluindo, mas o efeito de corrupção desapareceu. O que diabos aconteceu? E aí vem a resposta. A resposta é o que define o conflito. Um único Uktena foi até a Umbra, o mundo espiritual que existe em paralelo, e resolveu o problema na fonte. Ele não explodiu o cano. Ele foi até o reflexo espiritual daquele lugar e capturou os Bunnies, os espíritos da poluição. Ele fez uma limpeza espiritual. O que mostra de forma definitiva que o campo de batalha principal não é físico. A Pentex está lutando na guerra errada. O que nos leva ao lance final da estratégia da Pentex. Se eles não podem lutar contra o Uktena na Umbra e o Uktena está lá desfazendo o trabalho deles, o que resta a fazer? A solução é terceirizar. Exatamente. A solução corporativa para um problema místico. Eles decidem contratar mercenários. E não qualquer mercenário. Eles contratam os piores inimigos dos Garou, seus próprios primos corrompidos, os dançarinos da espiral negra. É o ápice da estratégia de dividir para conquistar. A lógica é fria e pragmática. A Pentex não entende a Umbra, não sabe lutar lá e, francamente, não quer arriscar os próprios agentes. Então eles pagam os dançarinos, que são nativos daquele ambiente, para fazer o trabalho sujo. E a missão é clara. Entrem lá, achem o Uktena que está limpando a nossa bagunça, lutem com ele e descubram o que ele está fazendo.
O objetivo aqui não é necessariamente que os dançarinos vençam. O objetivo é o desgaste. A Pentex simplesmente financia o conflito e assiste de camarote, esperando que o Uktena, exausto pela batalha no plano espiritual, ferido, E com as energias esgotadas, seja julgado de volta através do véu. e é só nesse momento de vulnerabilidade total que a Pentex finalmente age diretamente. O Uktena cai no mundo físico, quebrado e indefeso, bem aos pés dos agentes corporativos. E é aí que, Como a fonte diz de forma seca e brutal, finalmente você pode enfiar uma bala entre os olhos dele. essa frase final resume toda a filosofia da Pentex. A estratégia deles não é baseada em honra, coragem ou força. É baseada em oportunismo, pragmatismo cínico e na exploração das fraquezas e dos conflitos dos outros. Uma abordagem covarde, mas Mas do ponto de vista de uma sala de reuniões, é perfeitamente eficiente e minimiza os riscos. Então, para fechar o que a gente aprendeu com essa fonte, a visão que a Pentex tem dos Uktena é a de um adversário detestável e, pior, incompreensível. O ódio não vem da força bruta deles. Não. Vem do seu domínio sobre esferas que a Pentex não controla, o mundo espiritual e, principalmente, a heresia de usar o poder da corrupção contra a própria corrupção. E a estratégia de combate que eles desenvolvem é um espelho perfeito desse medo. Onde os Uktena usam conhecimento, a Pentex usa engano. Onde eles usam poder espiritual, a Pentex usa veneno. E em vez de lutar as próprias batalhas, eles manipulam os inimigos para que se destruam. É uma guerra travada nas sombras. Exato. Porque eles temem o que os Uktena representam. Uma variável que não pode ser controlada ou comprada. Uma visão distorcida, mas que, como foi dito no início, revela tudo sobre o narrador. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. A fonte insiste, quase como um mantra para se acalmar, que os Uktena são ferramentas do Worm, mas não sabem disso. Deixando o óbvio viés de lado, a afirmação levanta uma questão que vai muito além deste contexto. Se alguém usa as ferramentas da escuridão para lutar pela luz, se usa o veneno para criar o antídoto, em que ponto a ferramenta começa a moldar a mão que a segura? A linha que separa o mestre do poder e o escravo do poder é sempre tão nítida quanto a gente gosta de acreditar. E no fim, quem decide de que lado da linha cada um